já vai curtindo, já vai comentando e, se for possível, compartilhem com pessoas que precisam aprender sobre oração. Na verdade, o crente precisa aprender sobre oração, precisa orar e aprender sobre oração para ter vitória, para andar no sobrenatural. Deus quer levar você para o sobrenatural. Não importa onde você mora, a cidade, seja numa grande cidade, numa pequena cidade, seja nas capitais ou no interior do Brasil, não importa. Deus é um Deus vivo, um Deus poderoso que criou os céus e a terra e ele opera em qualquer lugar. Mesmo que você possa estar no deserto, em qualquer lugar, nos Estados Unidos, na Europa, na África, na Ásia, qualquer lugar, o nosso Deus nunca deixou de operar. Mas uma chave para estar operando na terra é através da oração. E esse é um treinamento muito especial sobre oração. Então, você tiver dúvida sobre oração, tudo que nós for falar aqui, você pode comentar, escrever sobre a sua dúvida, que aí eu vou fazer a parte 2 só para responder as dúvidas, questionamentos. E também, se você tiver testemunho de resposta de oração, testemunho que você orou e recebeu, você também pode deixar aqui nessa live, ao vivo ou depois que você estiver assistindo essa live. Então vamos estar orando. Eu quero deixar alguns minutos para estar orando a Deus. Eu falei que ia começar a live 6 horas, comecei um pouquinho antes para estar tendo esse tempo de oração, um tempo de adoração, um tempo de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, por tudo que Ele está fazendo através das nossas redes sociais, principalmente aqui no canal, através de cada live, ou individual, ou com outros pastores, tem sido tremendos testemunhos, pessoas sendo tocadas, pessoas sendo ativadas, pessoas sendo curadas. Glória a Deus, e toda honra, toda glória seja dado ao Senhor. Então, ore, se for possível, vamos orar alguns minutos. Oh, chorarava, cantarava, chor. Pai, nós te amamos, nós te adoramos, meu Pai. Papai, querendo colocar esse treinamento nas tuas mãos, que o Senhor venha operar nesse treinamento. Todos que vão assistir essa live ao vivo ou que vão assistir depois, possa ser impactado, meu Pai, pela tua palavra que é viva e poderosa. Pai, no nome do Senhor Jesus, vai operando de uma forma poderosa. Vai operando, Pai. Eu vou pegar aqui, Pai, no nome de Jesus, vai operando de uma forma poderosa. Vai derramando o teu Espírito Santo, vai derramando a tua unção, da tua glória, da tua majestade. Oh, xaraba, cantaraba, choraraba, cantaraba, choraraba, choro. Xararaba, cantaraba, choraraba, xararaba. Oh, papai querido, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor tenha liberdade para agir, para operar, que o Senhor tenha liberdade para mover, meu Pai, que seja um tempo de avivamento, um tempo de despertamento espiritual. Papai querido, que o Senhor venha derramar do teu Espírito para aquele que tem fome, para aquele que tem sede, ó Deus. Oh, alabachora, alalabaxá. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Pai, aquele que entrar nesta live possa ser tocado pelo teu Espírito, que ondas de poder possa passar pelo seu corpo em cada palavra, em cada minuto, em cada instante, meu Pai, Senhor, já possa estar liberando anjos a todos que vão estar conectados com essa mensagem, com essa palavra, com esse treinamento, meu Pai, que o Senhor possa estar ativando dons espirituais, que o Senhor possa estar tirando aquele que está caído, levantando de novo, oh, Papai querido, em nome de Jesus, quebrando todo tipo de maldição, todo tipo de palavra negativa, Pai, no nome de Jesus, ter a liberdade para mover, ter a liberdade para operar, ter a liberdade, Espírito de Deus, para mover dentro do nosso coração. Tira tudo aquilo que atrapalha o agir de Deus em nós. Oh, Espírito de Deus, tira toda a raiz de incredulidade, toda a raiz de pobreza, de doença, de maldições. Oh, Espírito Santo, alabachor, alabacanta, alabachor. Vem, Espírito de Deus, vai operando, que o Senhor libere de uma unção que possa quebrar todo jugo, ó Deus eterno.
Nos ensina, meu Pai, nos ensina, Espírito Santo. O Senhor é o nosso mestre, o Senhor é o nosso professor, o Senhor é o nosso ajudador. Espírito Santo, nos ensina, Espírito de Deus. Somos dependentes do Senhor, somos dependentes do teu agir, somos dependentes do teu operar, somos dependentes da tua força. Oh, se Espírito de Deus, sem ti nada somos, nada podemos fazer. Opere em nós, opere através de nós. Vem Espírito Santo, vem Espírito de Deus. Oh, alabaxô, canta, alabaxô. Halalabacanta, alabaxô, alabacanta, alabaxô. Alabaxá, alalabacanta, alabaxá. Alalabaxá, alalabalabacanta, alabaxá. Nós te amamos, Senhor, nós te amamos, ó Rei da Glória. Alabacanta, alabaxura, alabacanta, alabaxá. Nós te amamos, Rei da Glória, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ó Espírito Santo, batiza, Jesus, batiza com o teu fogo, batiza com a tua presença, batiza com o teu amor. Alabaxá, alabacanta, alabaxá, alabacanta, alabaxá. Vem Espírito de Deus. Aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem for chegando já vai curtindo, vai dando like. Nós criamos um grupo, antes de nós começar o nosso treinamento, um grupo para falar sobre oração em línguas. Nós falamos sobre unção, sobre cura, nós vamos falar sobre jejum, mas o foco principal é nós estamos aprendendo sobre oração em línguas. Então o grupo está aqui na descrição do vídeo. Você pode entrar se você quer aprender mais sobre esse assunto. Entra aqui no grupo e você pode compartilhar os links para outras pessoas, mas você explica para as pessoas, né? O tema é sobre oração em línguas. Se ele quer aprender sobre oração em línguas, entra no grupo. Porque não adianta compartilhar com alguém que nem acredita nos dons, para pessoas tradicionais, ou pessoas que são ensinadas de formas que não é bíblico, né? Que nós já fizemos várias lives explicando sobre a oração em línguas, e nós sabemos que tem muito falso ensino na igreja, as pessoas não entendem, e coisas básicas, coisas simples da oração em línguas que está na Bíblia, as pessoas não conseguem entender, porque houve ensinos errados na igreja, ensinos que veio de teologias de incredulidade. Tem teologias que foi formada debaixo de incredulidade, espírito religioso de incredulidade, e foi formado ideias e teologias, pensamentos que não tem nada a ver com a Bíblia, nada a ver com a palavra. Então quem quiser fazer parte desse grupo de oração, esse grupo que ensina sobre oração em língua, está aqui na descrição. E se você conhecer algum irmão, alguma irmã que quer aprender sobre esse assunto, você pode compartilhar o link do grupo para outros irmãos que queiram aprender sobre esse assunto. Eu quero pedir que você compartilhe essa live. Essa live vai ser diferente das outras. As outras sempre eu tenho trazido, pela graça de Deus, um ensinamento sobre oração em língua. Eu acho que desde o começo do ano 80% foi sobre oração em línguas, 20% sobre outros temas, mas essa aqui é uma live de treinamento. Então, como é uma live de treinamento, pode demorar um pouquinho mais do que as outras lives. Ainda apesar que teve live aqui que nós fazemos aqui no canal que demorou 1h30. Essa eu não sei quanto tempo vai demorar. Eu sei que eu tenho um assunto para falar. Eu quero não ter pressa para falar desse assunto. Como é um treinamento, eu quero ensinar sobre isso. Então eu não vou ter pressa. Se demorar 1h30, se demorar 2, se demorar 3, não importa. E se você não tiver condições de assistir ela inteira agora ao vivo, você assiste metade, assiste inteiro ou assiste depois, mas não importa, vai ficar aqui no canal esse treinamento aberto. Vai ser um treinamento aberto. Então, Paulo diz lá em Coríntios, vamos começar nosso treinamento. Eu falei que ia começar 6 horas. Então já está dando 6 horas. Quem chegou vai dando like. O like ajuda o YouTube divulgar nossos vídeos para o maior número de pessoas. Durante esse treinamento sempre eu peço like, porque sempre chega pessoas novas na live, vai chegando e eu vou falando de novo, vai dando like para as pessoas não esquecerem. Às vezes tem vídeo que alcança 1000 pessoas assistem, mas às vezes não chega nem a 100 likes. Se tem 1000 assistindo, tinha que ter 1000 likes.
Isso ajuda outras pessoas a ter acesso a esse treinamento, acesso às mensagens do canal, acesso a entender sobre a oração em línguas, a entender sobre essa chave poderosa. Então, nunca esqueça do like e também, quando chegar no momento de interagir, de eu fazer pergunta, você responder, os comentários também nos ajudam. Então, vamos estar começando o treinamento. Então, nós vamos falar hoje sobre oração. Ana Batista, o nome dela é Giane, amém. Nós vamos falar hoje sobre oração. Paulo diz, eu vou orar com entendimento e eu vou orar em línguas. Esse treinamento, o propósito é levantar guerreiros de oração, guerreiros, homens e mulheres de oração, que conseguem ter resposta de Deus. Guerreiros e homens e mulheres de oração que podem mudar a história de uma igreja, de uma cidade, da sua família, através da sua oração. Então esse é o propósito de levantar você com uma autoridade espiritual. Então você precisa entender que Paulo falou, eu vou orar com entendimento e vou orar em línguas. Nós vamos falar sobre intercessão, Ronaldo, amém. Nós vamos falar sobre a intercessão com entendimento, mas sem dúvida, para aquele que quer mergulhar, nós vamos falar sobre a oração em línguas. Um bom intercessor ora em línguas. É claro, irmãos, que o Deus de graça, Deus de misericórdia, na história da igreja, ele levantou intercessores antes da oração em línguas, porque a oração em línguas veio no Pentecoste, mas se você estudar a história da igreja, teve um período da história da igreja chamado Idade das Trevas. Era um tempo que todos, praticamente, aparentemente, todos os dons cessaram, a igreja se corrompeu, por isso que lá, agora não lembro a data, 1500 e pouco, parece que houve a reforma protestante. A reforma protestante foi, não lembro a data exata, e aí nasceu esse meio protestante, evangélico agora, então tem o católico cristianismo. Mas se você estudar, houve isso. Mas Deus começou a restaurar os dons que nunca era para ter perdido, e também essa doutrina que os dons eram para o tempo do apóstolo não é bíblico. Deus nunca falou em lugar nenhum que ia ser só os apóstolos que iam ter esses dons. Então, aí Deus começou a restaurar os dons espirituais, dom de línguas, dom de cura, dom de milagre. Deus começou a restaurar os ministérios, porque teve um tempo que só você via na igreja mais um ministério pastoral, ou no máximo um ministério de mestre ou evangelista. Mas Deus, da década de 80 para cá, foi muito forte a unção, Deus levantando apóstolos e profetas. Deus está restaurando tudo, porque estamos chegando no tempo do fim. Estamos chegando às últimas horas, aos últimos minutos. Então Deus está restaurando dons, ministério. Entenda só, é claro que se você ler um livro chamado Diário de David Brainerd, ele não tinha a oração em língua, mas ele era um intercessor. Ele tinha uma unção de intercessão, ele passava o dia todo clamando pela igreja. Era um ministério, era uma unção, era um dom que ele tinha. Então, na história da igreja, teve pessoas que sem o dom conseguiu, por causa dessa graça divina, a interceder de uma forma sobrenatural. Porque não era comum que David Brainerd orava da maneira que ele orava. Se você ler a história dele, o diário dele, ele conta, hoje eu orei tanto tempo, hoje eu fiz isso. Eu fui impactado com aquele diário, e muitas pessoas na história da igreja foram impactadas com o diário de David Brainerd, um homem de oração. Mas só que hoje em dia, depois que veio o movimento pentecostal, da Rua Azul, o avivamento, Deus restaurando os dons espirituais, não dá para entrar num nível de intercessão sem oração em línguas. Não dá para entrar em uma autoridade espiritual sem você orar em línguas. Mas você precisa entender que a oração e entendimento tem um propósito. Então você anda com as duas rodas da bicicleta, duas rodas da moto. A oração com entendimento e a oração em línguas. Então nós precisamos dos dois. Então nós precisamos dos dois, e nós vamos estar falando isso. Nós precisamos orar dos dois. Mas a ferramenta é a oração em línguas. Por isso que eu vou falar para o final a oração em línguas. Como a oração em línguas vai impulsionar a sua oração de entendimento. Como a oração em línguas vai te ajudar a orar com entendimento. Porque realmente nós não sabemos orar como convém. Tem situações que nós não sabemos como pedir, como orar. Tem situações que nós não sabemos como interceder. Mas só que nós vamos entrar em um ponto que o Espírito Santo pode usar a nossa boca para
fazer uma oração, nós vamos chegar nesse ponto e é isso que nós vamos querer falar. Nós vamos ler alguns textos. Se você gosta de anotar, mesmo se não for anotar agora, vai estar aqui a live, depois você assiste de novo, anota os versículos. Nós vamos estar lendo alguns textos da Bíblia para estar mostrando tudo que nós estamos falando é bíblico, é verdadeiro. E Deus quer usar você, meu irmão. O diabo, ele quer, o que ele mais quer impedir que as pessoas façam é orar, seja com entendimento ou em línguas. Ele que se o crente quiser ir para a igreja, vai para a igreja, mas não ore. Se ele começar a orar, isso causa problema, porque ele sabe que se o crente ora, ele fica forte. Se o crente ora, ele traz mudança para a atmosfera da vida dele, que vai atingir outros, vai atingir outras pessoas. Se o crente não ora, ele sabe que vai ser um crente fraco, frio, um crente sem resultado, e não vai atrapalhar o plano dele, que é roubar, matar e destruir. Então quem for chegando vai curtindo. Nós estamos num treinamento especial sobre oração, assistindo e orando em língua. Glória a Deus, Mateus. Vai curtindo. E você pode compartilhar a live sobre esses treinamentos de oração, porque nós estamos apenas começando, nós vamos ter muito assunto. Que nem eu falei no começo da live, eu não vou estar com pressa de acabar esse assunto. Eu quero passar tudo que Deus entregou nesse treinamento. Se for 1 hora, se for 1 hora e meia, se for 2 horas, se você não der para assistir inteira agora, assiste depois, mas vai ser um treinamento. E eu quero começar esse treinamento com a oração de entendimento, com a sua mente. E depois nós vamos chegar na oração em língua, como ela ajuda no fluir espiritual até na nossa mente. Mas eu quero falar uma frase do John Wesley, uma frase muito forte, que ele fala assim: Deus não faz nada além de responder orações. John Wesley, há muitos anos atrás, há 200 anos atrás, ele fala assim: Deus não faz nada além de responder orações. O que ele quer dizer? Deus não faz nada na terra se não for resposta de oração. Deus é poderoso. Shalom, apóstolo, maravilha esse assunto. Eu estou aqui atento e ligada no Espírito assistindo. Glória a Deus, Eliana. Deus não faz nada em resposta de oração. Então entenda só, Deus é poderoso, Ele faz o que Ele quiser, mas Ele escolheu assim, que Ele opera na terra como se fosse uma legalidade, porque diz a Bíblia que Deus entregou a terra aos filhos dos homens. Então, por isso que Satanás fala, tudo me deu. Satanás tem legalidade para agir na vida da pessoa, se a pessoa quiser, se a pessoa deixar, né? Por isso que a Bíblia diz, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Isso faz parte da intercessão também, da oração. Então, tudo que Deus quer fazer na sua vida, você vai precisar orar, você vai precisar interceder, você vai precisar pedir. Por isso que Tiago diz, vocês não têm nada porque não pedir. É claro que fala assim, vocês pedirem de forma errada. Nós vamos entrar nesse ponto muito importante, como orar e como ter resultado. Mas eu quero que você fique com essa frase. O que Deus vai fazer na sua vida é em resposta da sua vida de oração. Seja a oração com entendimento ou a oração em línguas. Ana Batista, fogo de Deus. Porque é algo tremendo. Aí tem, completando essa frase de John Wesley, diz assim, a oração é aval de Deus para os homens influenciar a terra. Teve homens que influenciaram a terra através da sua oração. Célia, Paz, vai chegando todos para esse treinamento, super treinamento, e vai chegando e já vai dando like, porque esse treinamento vale vários likes. Mas se pudesse apertar, né, várias vezes assim, né? Só pode apertar uma vez. Então entenda algo. A Bíblia não, a história diz que John Knox foi um homem de oração que orava, e ele orava assim, Deus, me dê a Escócia, senão eu morro. Deus, diz que a Escócia é um lugar na Europa, né? Que tem época que neva, mas ele lá no meio da neve, ele no meio do lugar que ele orava, Deus, me dê a Escócia, senão eu morro. E no tempo dele, antes de ele morrer, praticamente a Escócia inteira se converteu a Jesus. Aquele clamor daquele homem de Deus trouxe uma influência, uma mudança em um país, não foi nenhuma numa cidade. Então entenda isso, a sua oração pode mudar a sua cidade, a sua oração pode mudar seu estado, sua casa. Nelson, Shalom, Adonai.
E ele fala, Deus, me dê a Escócia, senão eu morro. E aí tinha uma rainha, agora não lembro se o nome da rainha era Maria, Maria Terrível, um negócio assim, que era uma das piores rainhas da época, e ela disse, e ela falou essa frase, que não tinha medo de nenhum exército, mas tinha medo da oração de John Knox. Até aquela pessoa que era perversa tinha medo da oração daquele homem de Deus. Meu irmão, isso é um símbolo. O diabo tem medo quando você tira um tempo para orar. Porque ele sabe que isso está mudando a sua vida. Ele sabe que isso vai tocar a sua família. Ele sabe que isso vai tocar a sua igreja. Ele sabe que isso vai trazer um rompimento. Precisamos aprender tanto no entendimento como no espírito. E é isso que nesse propósito nós vamos falar como a oração em língua nos ajuda nessa oração do entendimento. Eu vou falar por causa das dificuldades do entendimento. Mas primeiro eu preciso mostrar algo para vocês. Amém, Mateus? Eu preciso primeiro... Existe dificuldade porque nós não sabemos orar como convém. E eu vou mostrar como as línguas, a oração em línguas, nos ajuda nessa oração com entendimento. Porque a grande... Maria Alquina, Pai do Senhor... A grande questão é... Shalom. A grande questão é... o egoísmo, a vaidade, a limitação da nossa visão como orar. Mas olha que coisa interessante. Quando eu falo que John Knox chegava e orava, Deus me dê a Escócia, salva a Escócia, salva o país. Se você falar, Deus salva o Brasil, essa oração não tem egoísmo nenhum. Senhor, salva essa nação, salva esse bairro, salva essa cidade. Deus quer salvar. Você está já orando em linha com a vontade de Deus. Porque lá... numa live que eu fiz, eu falando que a vontade de Deus, eu acho que é a live de cura, né? Que eu falo na live de cura que a vontade de Deus já está escrita na Bíblia. Se você vai chegar para o enfermo, a vontade de Deus já mostra que ele quer curar. E não só que ele quer curar, ele já levou a enfermidade. Então você não precisa orar, Senhor, assistindo a live e orando em língua. Glória a Deus, Lucila, continue assim. E aí, tem coisa que já está revelada na palavra, igual... A palavra diz lá em Timóteo que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então eu falo, Deus, salve essa pessoa, que essa pessoa venha conhecer a verdade. Eu estou orando em linha com a palavra. Então quando eu oro em linha com a palavra, não tem erro, não tem como errar. Não tem como errar. Quando nós oramos em linha com a palavra. Quando nós vamos orar para o enfermo, a linha com a palavra é que Jesus já levou aquela enfermidade. Aquela enfermidade na vida do cristão é ilegal. Então, nós podemos orar, não falar assim, ou se é a tua vontade. Não, ele já falou, é a vontade dele. Você tem que repreender o mal. E eu explico isso na questão da doença, na live de cura. Mas essa live é de oração. Primeiro ponto, para você entender, antes de nós chegar nesse aspecto, como orar, porque atrapalha a oração, eu quero mostrar para você na Bíblia, Altair Luna, eita glória, eu quero mostrar para você como a sua oração é poderosa. Primeiro, a pessoa tem que entender que a oração dele tem efeito. Ele tem que acreditar que a oração dele produz resultado. Ele tem que acreditar que a oração dele pode mudar a história de uma pessoa. Ele tem que acreditar que a oração dele não está perdendo tempo, ele está mudando a atmosfera, ele está entrando em um nível espiritual. Então, essa primeira parte aqui do treinamento, eu quero mostrar para você como a sua oração é poderosa. Quem chegou depois não deu like, deu like. E ainda compartilha que nós estamos ainda começando o treinamento. Tem muita coisa para falar desse treinamento. Vamos ver o que Deus vai desenrolar. Então, eu quero mostrar para você como a sua oração é poderosa. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Diz assim: confessais a vossa culpa um pelos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seu efeito. Vou ter que sair, depois assiste Mateus. Então diz aqui, a oração do justo pode muito no seu efeito. Em algumas versões fala, a oração do justo é poderosa. Capítulo 5 de Tiago, versículo 16. A oração do justo pode muito. A oração do justo é poderosa.
A oração do justo produz resultado. Justo é você. Você que é cristão, você que é crente, você que é salvo, você que conhece a Jesus. A oração sua produz resultado. A oração sua produz efeito. A oração sua é poderosa. E aí Tiago está falando que a oração do justo é poderosa para ele mostrar e comparar como a oração do justo produz efeito. Ele faz uma comparação muito forte aqui. Ele diz assim no versículo 17: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Orando pediu que não chovesse, por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Orou outra vez e o céu deu a chuva e a terra produziu o seu fruto. Ó, que coisa tremenda, eu estava meditando isso. Ele quer falar assim, a sua oração é poderosa, irmão. E aí ele compara nós justos, que fomos justificados por Jesus, com Elias. Ele fala, ó, Elias era como nós, sujeito aos mesmos erros, ao mesmo pecado. Ele era homem. Comia feijão e farinha. Vamos dizer se tinha feijão e farinha na época, né? Homem de carne e osso, não era perfeito. E ele fala assim, ele orou para não chover, não choveu por 3 anos e meio. Depois orou para chover e choveu. Ele mudou o tempo com a sua oração. Tiago está falando. E ele compara, você é justo, a sua oração produz efeito. Olhe para Elias, que ele fez não chover, e depois ele orou para chover e choveu. Ele controlou a natureza através da sua oração. E ele fala, não porque Elias é especial, ele é igual a vocês. Ele está falando aqui nesse texto, Elias é igual a vocês. É um sujeito às mesmas paixões, sujeito aos mesmos pecados. Era homem comum. Mas ele orou e não choveu. E orou, depois choveu. Entenda isso, você vai orar e a chuva vai cair, a chuva do avivamento, a chuva da glória, a chuva do poder de Deus, a chuva da presença de Deus vai cair na sua casa. Quem recebe, escreve aí, eu recebo em nome de Jesus. A chuva vai cair na sua casa. As últimas chuvas, glória a Deus, é as chuvas do avivamento, do último avivamento. Que quem recebe, fala, eu recebo. Poucas pessoas recebem. Aleluia, xaralava, canta lava, xá. Quem recebe, escreve, eu recebo. Você vai orar e o milagre vai acontecer. Eu recebo, amém, eu recebo. Glória a Deus, vamos interagir. Quem recebe fala, eu recebo. Você vai orar e a chuva vai cair. A oração do justo é poderosa. A sua oração produz efeito. A sua oração produz resultado. Nessa primeira parte do treinamento, eu quero mostrar como a oração do crente pode mudar. Aleluia, eu recebo. Como a oração do cristão pode fazer diferença na terra. Como a oração nossa. O diabo quer calar a voz do cristão. O diabo quer impedir que as pessoas clamem e orem ao Deus vivo, porque ele sabe que ele vai ter problema. Quando você começar a orar para valer, meu irmão, se você não está ainda orando para valer, você vai ver a grande diferença. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta se abre. Você vê que é uma sequência. Quem pede, busca e bate. Insistência. Nós vamos entrar nessa parte. A marca daquele guerreiro de oração. Então, a sua oração poderosa. Em Jeremias, eu vou ler agora Jeremias 29, 12. Jeremias 29, 12. Preparei alguns versículos para mostrar como é algo tremendo esse. E esse treinamento é um treinamento especial de oração. Jeremias 29, 12 diz assim: então me invocareis, irei, orareis a mim, eu vos ouvirei. Deus falando. Versículo 13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Oh, glória. Agora Jeremias 33, versículo 3.
para mostrar como é poderoso, meu irmão, quando você clama a Deus. E quando você está alinhado com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, e a oração em língua vai ajudar isso. Nós vamos falar isso. Eu vou orar com entendimento, eu vou orar no Espírito. Paulo falou, eu vou orar com entendimento, eu vou orar em línguas. E a oração em línguas é o carro-chefe, nos ajuda em tudo. Jeremias 33, versículo 3. Clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabe. Vou ler de novo. Clame a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Ó, Deus está falando, clama, que eu vou responder, e eu vou anunciar coisas grandes que você não conhece. Eu vou fazer coisas grandes que você nunca viu. Eu vou fazer coisas inéditas quando você clamar. Quando você clamar, Deus vai responder coisas grandes. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Deus vai fazer coisas grandes na sua casa. Deus vai fazer coisas grandes no seu ministério. Deus vai fazer coisa grande aonde você mora. Haraba, chora, haraba, canta, haraba, chá. Deus vai fazer coisas grandes. Clame a mim e eu vou responder. Oxe. Xaraba, canta. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo? Nós vamos falar de várias sequências aqui. Maria Alquina, aleluia. No livro de João, Evangelho de João, capítulo 14, Ronaldo sim, versículo 13, ó a promessa de Jesus. Essa primeira parte eu estou mostrando como é poderoso a oração de uma pessoa, de um cristão, de um servo de Deus, de um filho de Deus. Essa primeira parte do treinamento eu quero só mostrar como é poderoso. E eu poderia falar de vários testemunhos meu e de outros homens de Deus que tiveram respostas poderosas de Deus. Quando clamaram, quando oraram. Então eu estou lendo esses versículos, essa primeira parte, para mostrar como a oração do justo, ela é poderosa, ela é eficaz, ela produz efeito, ela produz resultado. Tem uns pontos aqui importantes. João, Evangelho de João, capítulo 14, diz assim, versículo 3. Tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado do Filho. Se pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, Jesus prometeu tudo que você pedisse no nome dele, ele faria. Ele ia realizar. Então, uma chave é essa. Sempre quando eu vou orar, devemos usar o nome de Jesus. O nome de Jesus tem autoridade. Nesses dias atrás eu falei, eu não lembro agora se foi na live de cura, estou fazendo live todo dia, agora me perco qual foi a live, mas eu falando da autoridade do nome. Eu acho que deve ter sido a de cura também. No nome de Jesus nós temos autoridade, e ele fala assim, tudo que você pedir no meu nome, eu vou fazer. Tudo que você pedir no meu nome, eu vou realizar. Qual é a grande batalha hoje, irmãos? Por isso que a oração em língua nos ajuda, mas só que eu nem vou chegar eu vou chegar no ponto da oração em línguas. Qual é a grande dificuldade nossa? É a fé. É a incredulidade, a religiosidade, engano da nossa alma, da nossa mente, que pode atrapalhar nossa vida de oração com entendimento. Mas tem um momento que você precisa falar com Deus, Deus, olha meu marido, olha minha esposa, olha meu filho. Deus, olha meu vizinho. Deus, visita o meu patrão. Deus, visita meu negócio, que o meu negócio prospere, meu comércio, minha igreja. É oração com entendimento. O que nos atrapalha é a nossa falta de fé. A oração em língua nos ajuda, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Você medita na palavra, foi o texto que eu mandei no grupo, no nosso grupo de oração, e também coloquei na aba da comunidade aqui no canal. Você medita na palavra e ora em línguas, e aí
essa palavra você vai entender os mistérios de Deus e essa palavra vai ser revelada no seu espírito para orar. E aí, quando você for orar com entendimento, você não vai orar com dúvida, não vai orar com incredulidade, você vai orar crendo, você vai orar tendo a certeza que Deus já respondeu a sua oração. Não é que Deus vai responder aquilo que você pediu, Deus já respondeu. Entenda isso. Deus não vai responder, Ele já respondeu a sua oração quando você ora com fé. Então tem algumas marcas, se você quer ser um guerreiro, se você quer romper em fé, se você quer fazer a diferença na sua vida de oração, se você quer ter um ministério que faça a diferença. Ministério, não estou falando apenas ser um pastor, um apóstolo, um profeta. Todos nós já temos um ministério da reconciliação, a Bíblia fala. Todos nós temos um chamado de levar as pessoas a conhecer a Deus. Nós precisamos ter esse desejo de levar as pessoas a conhecer esse Deus vivo. Ana Batista, eu recebo. Nós temos que levar essas pessoas a ter conhecimento desse Deus. Então, nesse treinamento especial de oração, nós vamos entrar no ponto da oração em língua, como ela vai ajudar na oração de entendimento. Eu estou falando primeiro orar com entendimento, mas eu vou falar como a oração em língua encaixa nisso e nos impulsiona a orar da maneira certa, orar com fé e ter grandes resultados. Porque Efésios 3:20 diz assim: ora, ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Eu vou falar de novo esse versículo, eu gosto muito desse versículo. Ora, ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Diz que Deus faz muito mais daquilo que eu estou pedindo. Deus faz muito mais daquilo que eu estou sonhando, imaginando. Numa live eu falei da imaginação, de treinar. E para algumas pessoas é novo, às vezes quando nós falamos alguma coisa, aí eles ficam meio chocados. Não choca não, irmão. Tem coisas que a igreja não ensina, porque algumas coisas é doutrina de igreja, não doutrina da Bíblia, infelizmente. Tem coisas que igreja denominacional, tem naquela denominação, mas não tem na Bíblia. Mas temos que amar todos os irmãos, amar todos, honrar todos. Eu vou falar uma marca daquele que vai romper na oração. Primeira fase desse treinamento é mostrando como a oração do justo é poderosa, como a oração é eficaz. E agora eu vou falar da marca daquele que tem resultado na oração. Vou falar de uma marca daqueles que rompem na oração. Agora nós vamos entrar nisso, a marca daquele que tem resultado, a marca daquele que tem sucesso, a marca daquele que consegue realmente romper na sua vida de oração. Então vou estar lendo Lucas 18, é uma parábola bem conhecida. Capítulo 18 de Lucas diz assim: contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A chave dessa parábola está nesse versículo. Contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O propósito dessa parábola está nesse versículo. E aí ele conta, dizendo que havia uma cidade de certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Eu por algum tempo não quis, mas depois disse consigo mesmo: ainda que não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça para que enfim não volte e não me importune mais. Disse o Senhor: ouvi que diz o injusto juiz. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com ele. Versículo 8 é tremendo. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Até aqui. Que coisa tremenda. Então, aqui ele conta uma parábola para incentivar as pessoas a não desistir
da oração. Ele ensina nessa parábola que a mulher insistiu, 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 até o juiz atender a causa dela. Então, Jesus nos ensina que nós devemos insistir na nossa oração até ter a resposta. Uma chave daqueles que marcam o seu tempo, uma chave daqueles que têm resposta de oração é insistência, é perseverança. Quem não persevera não tem resultado. Tem pessoas que falam, já orei tanto, já desisti. Já vi gente falar assim, já orei tanto, já entreguei na mão de Deus, nem oro mais por isso. Meu irmão, um verdadeiro intercessor, um verdadeiro homem e mulher de oração não desiste daquele pedido até ter resposta. Não desiste. Só se o espírito dele testifica dentro dele, você já ganhou a resposta. Às vezes você está orando por algo, orando, e você, dentro do seu espírito, você fala, já ganhei a resposta. O espírito testifica que a resposta já veio antes de você ver, você já não ora mais sobre aquilo, você agradece, porque o espírito testificou. Isso daí você não precisa orar mais. Você já ganhou o filho. Tem coisas na nossa vida que tem que haver uma insistência, principalmente quando nós estamos orando por homens, por mulheres que estão entregues a Satanás, homens e mulheres que estão presos na droga, no álcool, na prostituição, que estão na incredulidade, que estão no erro, e nós começamos a insistir. Deus, abre os olhos dessas pessoas, abre os olhos desse homem, Deus, liberta essa pessoa. Alava, chora, alava, canta, alava, chora, alava, chala, alava, canta, alava, chora. Aí nós começamos a insistir, Deus, tem misericórdia dessa pessoa. Até ter resultado, até ter resposta, seja para nós pessoal, uma bênção. Eu estou precisando de um carro para trabalhar. Deus, eu preciso de um carro. E você fala qual carro você precisa. Eu preciso de um carro pelo menos seminovo ou novo. E Deus, eu preciso para trabalhar. Você insiste até o Espírito testificar dentro de você. Meu filho, a resposta já veio. Oh, xaralaba, xaralaba. Só agora. Mas vai entrando, tem bastante conteúdo. Hoje é um treinamento. Eu falei para os irmãos que essa live talvez vai demorar um pouquinho mais. Eu não sei se vai demorar um pouquinho mais, mas tem alguns assuntos que eu preciso falar. Eu estou falando da oração com entendimento, mas eu vou falar como a oração em língua nos ajuda nessa oração de entendimento, porque a nossa mente é limitada. Mas eu vou falar de alguns intercessores. Eu vou falar de exemplos de pessoas que intercederam e mudaram a história de países, como eu falei do John Knox. Como eu falei de um homem, tinha um homem que também lá na Europa, que ele orava 8 horas por dia. Como William Seymour, antes de vir um avivamento para a Rua Azusa, ele clamava 7 horas por dia, Senhor, derrama um avivamento na terra, Senhor, derrama um avivamento na terra, Senhor, derrama um avivamento na terra. E veio o avivamento na Rua Azusa, que é o avivamento que começou o movimento pentecostal, que é o maior movimento do mundo até hoje. Milhões e milhões de pessoas, é fruto desse movimento. Até as igrejas neopentecostais, que já é de outra linha, mas queira ou não, é influenciado por esse avivamento que aconteceu na Rua Azusa, porque um homem clamou por 7 horas, Deus, derrama o avivamento, Deus, derrama o avivamento, Deus toca as pessoas, e Deus ouviu aquela oração. Mas é aquele ponto, ele insistiu, ele perseverou. Não desista daquilo que você está orando. Chorarava, cantarava, chorarava, canta. Não desista do seu familiar. Ele já desistiu. Eu oro, ele até piorou. Estou falando por revelação agora. Seja alguém que está na live, alguém que vai entrar depois. Eu oro, e ele até piorou. Eu desisti, larguei mão. E aí Deus me fez lembrar de uma ilustração. De uma mãe que orava pelo seu filho. O filho estava perdido, cresceu na igreja, mas tinha se desviado, estava sendo usuário de droga. E ela orando, e ele cada vez piorando. E ela falou, você quer saber de uma coisa? Deus, eu entrego na sua mão, nem vou mais orar por ele. E aí quando ela falou isso naquele dia, eu não lembro se foi no mesmo dia que ela sonhou, mas foi durante aquele período. Ela sonhou o filho dela morrendo afogado, e aí ela
joga uma corda e aí vai puxando ele, puxando, puxando, puxando. Quando ele chega bem pertinho da margem do rio, ela solta a corda e aí o rio leva o filho. E aí ela acorda e aí ela entende que ela fez isso. Ela estava puxando o filho. E aí quando ela falou, Deus, eu entrego na sua mão, nem vou orar mais. E ela sonhou isso. Estava puxando, puxando. O sonho é interessante que ele já estava na margem, já estava chegando. Ela soltou a corda e o rio levou. Nunca desista de orar. Meu filho não está falando comigo. Creia que a sua oração, Lira, vai quebrar toda a maldição, toda a confusão. A nossa guerra é espiritual, como eu falei na live de batalha espiritual. Só precisamos aprender a orar muito em línguas e aprender como orar com entendimento. Eu fiz a obra no Rio Grande do Sul, antes de ler outro texto aqui. Nós estamos na parte de insistência. Ser perseverante no nosso pedido. Ser perseverante na nossa busca. Não desistir. Eu morei no Rio Grande do Sul. E tinha um irmão lá que... Os pais desse irmão foram os primeiros crentes na cidade do Rio Grande do Sul. Na cidade de Cambará do Sul. Num povoado de Cambará do Sul. Os pais dele foram os primeiros a se converter. Eles foram muito perseguidos, os pais dele. E ele disse que ele era criança, o pessoal zombava dos crentes e tal. Mas os pais dele, quando eu conheci ele, já tinham ido para o céu. E aí ele falou assim, pastor, eu queria mostrar para você um vídeo, culto de aniversário da minha mãe. É que a minha irmã teve um sonho e ela conta nesse sonho. Eu queria que você assistisse. Na época era até aquele videocassete. Quem é do tempo do videocassete fala eu, que é aquelas fitas grossas assim. Os novos não sabem nem o que é isso, videocassete. Só se viu nos sebos que vende coisa usada. E eu falei, então vamos assistir. Aí ele fui lá, era com videocassete, na fita de videocassete. E aí, aqui ninguém é do meu tempo, meu Deus. Eu lembro, o Ronaldo disse. Aí também, então eu pensei que era só eu mais velhinho, no tempo do videocassete. Antes de CD, antes de pendrive, não existia nem isso aí. Tem outras pessoas também que é do meu tempo. E aí quando eu fui assistir, eu fiquei impressionado com aquele testemunho daquela irmã. Tenho 43 anos. Tá novo, Ronaldo. Anderson, Célia, eu lembro. Nesse culto de ação de graça que era da mãe dele, que não estava mais viva, a irmã dele conta um sonho. Lá no Rio Grande do Sul, quem mora no Rio Grande do Sul, principalmente Cambará do Sul, eu não fui em todo o Rio Grande do Sul, não sei como é perto de Porto Alegre, morei 1 ano e 3 meses na Serra Gaúcha. E lá no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, que faz muito frio, abaixo de zero, eu peguei 2 graus abaixo de zero, 6 graus abaixo de zero. Lá muitas casas são de madeira, tanto as paredes como o chão da casa de madeira, porque aquece mais a casa de madeira do que casa de cimento, que fica tudo gelado, essas casas de cimento, chão, parede. Então muitas casas lá é de madeira. E a casa da mãe dele era de madeira. E aí a irmã dele estava contando o sonho que viu um lobo num campo e começou a correr, e esse lobo correndo atrás dela, correndo, correndo. E ela entra dentro da casa da mãe dela e ela corre para o quarto da mãe. E aí o lobo para na porta e não entra. Isso foi um sonho. E aí ela sai um pouco na porta, vê que ele não passa da porta. Falou, você não vai entrar aqui? Ele falou assim, aí eu não posso entrar. Lembra que é um sonho. Sonho acontece loucura, né? Animal falar. Edina Oliveira, peço saúde. Depois da Edina, na hora da oração, nós vamos fazer 2 orações. No final, todo mundo pedido por pessoa, por familiares, que nós vamos entrar na prática desse treinamento. E aí o lobo, no sonho, falou assim, eu não posso entrar aí, porque aí tem marca no chão. E aí eu assistindo o vídeo, eu vi que ela começou a chorar. E eu vi ela falando assim, eu entendi, aí ela disse que acordou, que ela entendeu porque o lobo que representava o diabo não conseguia entrar naquele quarto. Ela falou assim, quando ele falou, tem marca no chão, ele falou, é a marca do joelho da minha mãe orando, porque a mãe dela orava sempre no meu lugar e tinha uma marca na madeira do chão. E o lobo não podia entrar. Eu achei muito forte isso. E ela começou a chorar, ela falou, é a oração da minha mãe. Oh, xaraba, cantaraba, xaralaba, xaraba. O que mais o diabo tem medo é quando encontra um homem e uma mulher de oração.
Chorava, cantarava, chorarava, cantarava, xararava. Que você seja levantado nessa terra, não importa onde você mora. Você pode fazer diferença na sua vida, diferença na sua família, diferença na sua igreja, diferença no seu bairro através da sua oração. Quando a pessoa tem uma vida de oração, ele tem autoridade espiritual. Porque ele é uma pessoa que persevera, não uma pessoa que desiste fácil. Ah, não, levantou o problema lá, parei de orar. Ah, o pessoal está falando mal de mim, eu parei de orar. É como Daniel, quem for orar vai ser preso, quem for orar vai ser morto, vai ser jogado na cova dos leões. Eu vou continuar orando. Não importa se eu vou morrer na cova dos leões, eu vou continuar orando. É a pessoa que não para, é uma pessoa perseverante, é uma pessoa que não desiste. E por causa dessa força, dessa perseverança, dessa insistência no mundo espiritual, ele vai adquirindo cada vez mais autoridade espiritual. Eu lembro aqui mesmo na cidade de Santo André, onde eu moro, eu conheci um parente meu contou essa história para mim. Manifestou demônio numa pessoa, uma pessoa ficou possessa. E a casa era um culto no lar e estava cheio de obreiros, tinha pastores, tinha diácono, tinha presbítero, tinha levita. E não conseguiu expulsar o demônio. Ficou ia um, aí quando um cansava, ia outro. Mais de 20 obreiros tentando expulsar o mal, o espírito mal daquela pessoa, e não conseguindo. 2 horas e nada. Libertação do vício do cigarro do meu esposo. No final, cada um vai pôr o pedido que agora não vou lembrar até o final. Então, não conseguiu cura da minha filha, não conseguiu libertar. E tem um obreiro que conhecia uma Maria da oração, que era em outro bairro aqui da cidade. Ele falou assim: ó, irmãos, nós estamos aqui 2 horas lutando aqui, não conseguimos, vamos levar lá na Maria da oração. É uma mulher de oração. E aí eu achei muito forte essa história. Diz que quando estava levando a pessoa possessa no carro, debatendo lá, xingando, que ela estava possessa, quando ela chegou na calçada, eles pararam o carro de frente à casa da Maria da oração. A pessoa possessa falou, o demônio falou na boca da pessoa possessa: ah, eu acho que eu vou embora. Aí os irmãos estavam tão revoltados, falando: não, fica aí, agora você fica. E quando chegou a Maria da oração, ele falou: eu acho que eu vou embora. Está vindo fogo na minha direção. Quando chegou a Maria da oração, ela falou: em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. Saiu na mesma hora. Os outros não conseguiam. Mas porque é uma mulher de oração. É uma mulher que insiste. É uma mulher que persevera. E ela vai adquirindo cada vez mais autoridade. Não é uma pessoa que desiste por qualquer coisa. Não é uma pessoa que desiste por causa de uma palavra. Não é uma pessoa que desiste porque o irmão falou isso de mim. Aí fica todo bicudo. Uma vez encontrei um obreiro, fiquei revoltado com o obreiro, encontrei um obreiro. Eu, quando pastoreava uma igreja lá, eu pastorei em vários lugares, agora eu estou itinerante, por isso que às vezes eu falo da oferta, porque eu estou na obra itinerante. Mas fui pastor local por mais de 20 anos. E aí, esse obreiro falou assim: pastor, eu vou sair da igreja. Eu falei: mas por que você vai sair? É questão de visão. Eu sempre perguntava para a pessoa: visão é briga com alguém? Muita gente quer sair da igreja porque brigou com o irmão. E aí ele falou para mim: é que o pastor, eu tinha um segundo pastor que não cumprimentou ele. E aí ele ficou magoado porque o meu segundo pastor não cumprimentou ele, não deu a mão para ele cumprimentar. E eu falei: mas irmão, você vai sair por isso da igreja? Agora eu quero saber, você acha que alguém vai adquirir autoridade espiritual que é melindroso, que quer sair da igreja porque alguém não cumprimentou ele, quer sair da igreja porque alguém falou mal dele? Você nunca sai da igreja porque alguém fez isso ou fez aquilo. Ah, não, alguém falou mal de mim. Meu irmão, se Deus te colocou lá, talvez é para isso mesmo, para você orar por essa pessoa, conhecer mais a Deus, para orar por essa pessoa ter um batismo com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo realmente. Às vezes Deus coloca você em um lugar para você ser um intercessor deste lugar, e é isso que nós vamos ver isso aqui. Meu irmão, então você não é uma pessoa que desiste. Deus quer, através desse treinamento, formar guerreiros e guerreiras de oração.
Deus quer formar pessoas, forjar pessoas que não vão desistir, que vão perseverar até ter a resposta, seja individual, seja pessoal, seja familiar, seja para o seu ministério, seja para a vida profissional, seja para o seu amigo, seja para o seu vizinho, mas pessoa que não desiste, que persevera, que clama. Oh, alabaxô, alabacanta, alabaxô, alababaralabaxá. Oh, aleluia. E é esse o propósito. Por isso que Deus tocou no meu coração para falar desse treinamento, falar de algumas chaves. Depois nós pode fazer até o segundo treinamento, se ver que os irmãos gostaram, se ver que surtiu efeito, se teve resultado. E eu quero falar que a oração em língua é o carro-chefe, porque vai impulsionar a nossa oração com entendimento. Nós vamos chegar na parte da oração em línguas. Tem uma coisa aqui da oração em línguas que algumas pessoas não sabem. Outros que já estão mais tempo na fé, alguns que acompanharam o pastor David, acho que o Ronaldo acompanhou o pastor David, se eu não me engano, vai estar sabendo. Estou fazendo a comida e orando em língua. Glória a Deus. A unção está tangível. Glória a Deus. Aleluia, Antônio Carlos. Glória a Deus. Rarava, chorarava, canta. Ronaldo disse sim. Então, alguns vai conhecer esses mais antigos, algo que eu vou falar sobre oração em línguas, como vai ajudar nesse período de intercessão. Mas olha, Isaías 62, versículos 6 e 7, mostra a mesma coisa que eu estou falando agora, da perseverança, da insistência, de ser perseverante. Isaías 62, versículos 6 e 7. Ó Jerusalém, sobre teus muros pus guarda, que todo dia e toda noite de contínuo se não calarão. Minhas mãos estão pegando fogo, glória a Deus, meu corpo está tremendo. Glória a Deus, o Antônio já está sendo tocado pela unção, antes mesmo da oração. Nós vamos fazer oração aqui no final, tudo isso que nós estamos falando, nós vamos orar para entrar na atmosfera do céu. Vou ler de novo. E quem chegou depois e não curtiu, dê o like, que ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Vamos fazer um propósito, no mínimo, ter 100 likes nesse treinamento. 100 likes eu falo pela média de público que tem no canal, mas até é bom ter mais, né? Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guarda, que todo dia, toda noite de contínuo não calarão. Vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós, nem esteja em silêncio, nem estejais em silêncio, até que confirme, até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Glória a Deus. Aqui esse texto fala assim, eu coloquei muros sobre Jerusalém, não fique calado, de dia e de noite continue clamando até Jerusalém ser colocada como louvor na terra. Meu irmão, eu entendo assim, ele fala assim, você vai clamar para Jerusalém e não vai parar, não se cale, não se canse, não desista, até acontecer. Primeira regra, primeira marca de um guerreiro é a insistência, é a perseverança. Você ora até acontecer, você ora até ter resposta. Jerusalém, eu coloquei nos seus muros guardas que não vão ficar calados, não haja silêncio em vós, até Jerusalém ser colocado com louvor. E isso é na sua cidade, talvez você está onde você está, talvez você mora onde você mora, porque Deus quer usar a sua vida e fala, não fique calado, eu quero mudar esse bairro, eu quero mudar essa cidade, eu quero mudar esse estado. Oh, alaba, choraraba, cantaraba, xararaba. Oh, alaba, xararaba, cantaraba, xararaba. Como eu moro em Santo André, Deus visita Santo André, quebra toda macumba, toda feitiçaria, que haja salvação nessa cidade, que essa cidade venha a ser conhecida como uma cidade de avivamento, e eu clamar até essa cidade ser impactada com a glória de Deus. Oh, a oração em língua nos ajuda, porque às vezes nós não acreditamos mais.
Às vezes, tem pessoas que veio para a oração em línguas agora, mas vamos dizer que a pessoa já orou tanto com entendimento para um marido, para uma esposa. Fortaleza, Ceará. Orar até Fortaleza ser transformada. Oh. E a oração em línguas, edificando a vossa fé santíssima, você. Não vamos entrar na oração em línguas, mas queria falar desse ponto. Às vezes a pessoa não acredita mais que o marido, que a esposa, que o filho, que o bairro, que a cidade pode ser mudada, pode ser tocada. Os dias são maus, e você fala que as coisas vão piorar. Você sabia que na década de 90 tem um pastor, não sei se, talvez acha no YouTube, uma série chamada Transformações, Avivamento, Transformações, e mostra o avivamento que aconteceu na Ilha Finge, um avivamento que aconteceu no país Guatemala, um avivamento que aconteceu na Colômbia, algo recente. Teve um avivamento num país, na Guatemala, que 90% da cidade se converteu ao Senhor. Um avivamento recente. Mas só que nós não acreditamos mais que Deus pode tocar nas pessoas. Não acreditamos mais que aquele próximo de nós, se nós não acreditamos que o nosso marido, nossa esposa, nosso filho vai ser tocado, como nós vamos acreditar que o vizinho vai ser tocado? Como nós vamos acreditar que a cidade vai ser tocada? Deus precisa levantar esses guerreiros que clamam, que colocam na brecha. Oh, que não desiste. Que não desiste. Que não desiste. Que não desiste até acontecer. Oh, chorarava, cantarava, Taquara, Rio Grande do Sul, meu Deus. E é interessante que quando Deus me colocava em alguma cidade, como eu morei lá em Cambará do Sul, eu oro pela cidade. Oro pelo estado, mas eu oro muito pela cidade onde eu estou morando. Ao impulso, Deus salva essa cidade, Deus liberta a cidade, traga o avivamento para a cidade. Liberta, abençoa as igrejas da cidade, abençoa os pastores dessa cidade. Oh, chorarava, cantarava. Eu quero mostrar um texto, conhecido de alguns, Ezequiel 22:30. Esse texto é muito forte. Fala assim, 22:30. Busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro, que estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Ezequiel 22:30, Deus fala, eu busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro, que estivesse na brecha por essa cidade, porque eu não queria destruir essa cidade, mas eu não encontrei uma pessoa orando por essa cidade, e eu tive que destruir essa cidade. Deus está procurando pessoas que estão na brecha, que estão intercedendo. Deus está procurando pessoas que coloquem a sua vida em oração. Deus quer levantar pessoas que vai trazer o avivamento na terra. Isso vem em resposta de homens, de mulheres que estão na brecha pela sua cidade, pela sua igreja, pela sua família, por esse país. Oh. Às vezes a pessoa está numa igreja e o pastor começa a ter problema. A igreja começa a ter problema. Qual é a primeira atitude de todas as pessoas? A grande maioria, oh glória, aleluia. A atitude da maioria das pessoas quando a igreja começa a ter problema é sair da igreja e ir para uma igreja que está sem problema. Mas pense comigo, será que você está ali não é para ser um intercessor daquele lugar? Às vezes pode Deus falar para você sair, não tem problema, se Deus falou, amém. Mas às vezes nós já saímos por causa da nossa emoção.
Você fica triste, você fica chateado, eu vou sair da igreja. Pela emoção, não uma direção do Espírito. Às vezes nós saímos de algum lugar e entramos em algum lugar. Eu lembro uma irmã falou assim, chegou para mim, eu escuto direto isso. Escuto direto e falo assim, pastor, Deus me mandou vir para cá. Ela estava em outra igreja e ela falou, Deus mandou. Aí um mês depois ela teve um atrito com outra irmã, elas discutiram por bobagem, e ela saiu da igreja. Ela falou, pastor, eu estou saindo da igreja. Aí deu vontade de falar assim, Deus falou para você vir, para ficar um mês, e depois agora mandou você sair. Na verdade, ela veio, não foi Deus mandando, ela veio porque ela sentiu, mas todo mundo gosta de usar essa frase, Deus mandou, e Deus não mandou. Peço oração para o meu filho Alan Douglas Monteiro, livramento, libertação e saúde. No final, nós vamos orar por todo mundo, quem puder estar no final. E a pessoa sai pela emoção, a pessoa sai porque está se sentindo mal. Às vezes você tem que orar antes. Deus, eu estou aqui. Peço oração para o meu esposo Márcio, Rodolfo, livramento, libertação, saúde. Deus, eu estou aqui nesse lugar para ser um intercessor, para mim se colocar na brecha pela vida do pastor, para mim me colocar na brecha por esse ministério. Peço oração pela minha vida espiritual, Márcia. Você tem que fazer essa pergunta, Deus, eu estou aqui por quê? Eu não estou aqui por acaso, eu estou aqui para ser um intercessor, para me orar, para me ajudar em oração. Você fala assim, eu não posso ajudar com outras, às vezes nós pode ajudar de outras formas, mas sempre nós não devemos tomar decisões baseadas nas emoções, ser guiado pela alma. Tá chato aqui, eu vou sair. Não, tá chato, mas Deus quer que eu fique aqui. Ser guiado pelo Espírito. E às vezes Deus nos coloca em algum lugar para você interceder para aquele lugar, porque aquele lugar vai ser destruído. Às vezes você está em um lugar porque você está intercedendo para o seu patrão, para o seu vizinho, para o seu pastor, porque senão algo ruim, pior vai acontecer com ele. E Deus fala assim, eu procurei uma pessoa que tampasse o muro e não achei ninguém. Deus está procurando pessoas. E o nosso nível de oração vai aumentar, né? Vamos chegar nas línguas ainda. Como as línguas nos ajudam nesse processo de orar. Porque a nossa mente falha, nós temos uma visão limitada, realmente. Mas olha que diz em 1 Timóteo, aqui já é um mandamento. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, diz assim, admoesto, pois, antes de tudo que faça precações, orações, intercessões, ação de graça por todos os homens. Abençoe, Senhor, a pastora Sandra. Pelos reis, por todos que estão em iminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada, em toda piedade, honestidade. Meu irmão, aqui Paulo fala que nós devemos orar por todos os homens. Que nós devemos interceder por todas as pessoas. E a oração em língua nos ajuda nisso, na intercessão por todos. Mas você tem que abrir a boca e falar, Deus, abençoe aquela pessoa. E eu quero falar aqui para você ver algo tremendo. E nós vamos chegar agora na parte da oração em línguas. Como a oração em línguas vai te impulsionar nesse processo de oração. Quem chegou depois e não curtiu ainda, curta, dê o like, não esqueça. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim, mas tu quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em oculto, o teu pai que vê secretamente te recompensará. Ele vai te recompensar a sua oração. Você está orando lá no lugar secreto, ninguém está vendo, mas vai vir recompensa de Deus. Quem planta oração, colhe resposta. Quem planta oração, colhe resposta. Nenhuma oração fica perdida. Quando você começa a orar por você, pela sua casa, pela sua família, Deus está vendo e vai vir recompensa para você. Algo vai acontecer, porque você está clamando, que Jeremias 33,
3. Clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Oh, alaba, chora, alaba, canta, alaba, chora. Nós vamos entrar agora na oração em línguas. Como impulsiona a nossa oração de entendimento. Eu vou explicar algumas coisas aqui. Porque a oração do nosso entendimento, às vezes nós falhamos, erramos. Tem coisa que nós não falhamos. Se nós orar por salvação, Deus quer salvar todos. É o que nós acabamos de ler aqui. E se você seguir mais em frente, Timóteo, o texto que nós lemos em Timóteo, eu li o versículo 1 e 2, e o versículo 4 fala assim, que Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Todos sejam salvos, está lá em Timóteo, Deus quer que todos sejam salvos. Então, se eu oro por salvação, eu estou alinhado com a palavra de Deus. Deus quer salvar todos. Então, quando eu oro por salvação, eu estou alinhado com Deus. Quando eu oro para a cura acontecer, algo que Ele já fez, eu estou alinhado com Deus. Então, tem coisas que já aqui a palavra fala. Então, quando eu oro junto com a palavra, tem resultado. Mas eu vou falar como essa oração em língua nos ajuda. Mas antes, eu estou sentindo de orar agora. Não ia orar agora, vamos orar. Quem tem pedido aí, faça os pedidos, porque nós vamos fazer essa oração com entendimento agora. No final, nós vamos orar no Espírito. Quem tem pedido aí de cura, de libertação, coloque aí agora, Lucila, Glória, coloque aí que nós vamos orar e nós vamos continuar o treinamento, mas vamos orar agora por pessoas com entendimento. No final nós vamos orar em línguas e pedir que venha a intercessão do Espírito. Ninguém tem um pedido. Causa financeira, Elias, nós vamos orar pela causa financeira. Vai colocando os pedidos aí, quem tem pedido, aqueles que colocaram antes, coloca de novo para mim, tá vendo? Pedido de oração, você chegou agora e não deu like, vai dando like para alcançar mais pessoas desse treinamento. Esse treinamento pode impactar pessoas com esse ensino da palavra, é o ensino da palavra que impacta as pessoas. Tem mais pedido de oração? Nós vamos orar agora com pedido de oração, quero que você coloque para mim estar orando agora. Por meu esposo Ricardo, cura e liberação, restauração e volta para a família. Amém. Eu lembro que do seu pedido ontem, ou foi ontem de ontem. Peço oração pela vida do meu filho Hélito, Vinícius, libertação, livramento, saúde e vício. Libertação de vício. Quando eu estiver orando de uma forma geral, às vezes não dá para lembrar do nome, mas só no fato de você colocar aí, nós estamos em conexão. A Bíblia diz, o que dois na terra concordar será feito. Por minha família, liberação de João, Felipe, Ana Lúcia, câncer de mama, em nome de Jesus. Vida sentimental, Antônio Carlos. Vamos estar orando por esses pedidos. E eu creio que o nosso Deus, aquele texto que foi o primeiro versículo que eu li, a oração do justo é poderosa. Por minha família, chegar a Cristo, glória a Deus. A oração do justo é poderosa e ele compara o justo com Elias, que até agiu na natureza. Visto o cigarro do meu esposo, em nome de Jesus, ele vai ser liberto desse cigarro. Então nós vamos orar por isso. Você vai estar concordando comigo. Eu não vou dar para citar todos os nomes, mas com certeza Deus vai ouvir seu clamor. Deus já ouviu seu clamor. Porque Deus está levantando você, meu irmão. Você não foi chamado. Não importa se você tem cargo na igreja ou não tem. Às vezes nós precisamos de cargo. Deus já pode te usar muito e já começa na sua vida de oração, sem você saber. Aquele que ora no lugar secreto, Deus recompensará. Você começar a ter uma vida de oração no lugar secreto, você orar em línguas muito e orar com entendimento, às vezes colocando pessoas, intercedendo por pessoas, intercedendo por situações, Deus vai estar usando você de uma forma tremenda. Xararabaixo, para minha vida. Se o Senhor falar algo profético, eu agradeço por compartilhar. Aqui deitada com febre ou sedina. Xararabaixo. Então vamos orar agora. Pai, no nome de Jesus, eu clamo por cada um que está aqui conectado, meu Pai. Nesse treinamento, meu Pai. Pai, familiares que estão presos no vício das drogas, do álcool, vício do cigarro, eu repreendo agora em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, aquele que está doente, está com febre,
Em nome de Jesus, caia por terra essa febre, essa enfermidade. Todos os familiares que estão afastados, vai trazendo de volta para a tua casa, meu Pai. Papai querido, vai visitando a vida sentimental. Qualquer maldição na área sentimental caia por terra. Pai, no nome de Jesus, vai entrando com poder. Nós estamos se colocando na brecha por essa casa, por este homem, por esta mulher, por esta família. Vai abençoando a vida financeira, meu Pai. Vai abrindo porta, vai dando negócio, vai dando empresa. Que algo sobrenatural aconteça nas finanças dessa pessoa. Oh, papai querido, vai levantando guerreiros através desse vídeo, através dessa live, vai levantando homens e mulheres que vão se colocar na brecha, que vão fazer diferença aonde mora, na sua cidade, na sua igreja, nesse país. Oh, papai querido, em nome de Jesus, transfere uma unção poderosa do teu Espírito, transfere um espírito de oração, de intercessão sobre essa pessoa agora, e todo o poder do mal bate e retirado agora, vai saindo obra de feitiçaria, macumbaria, espíritos familiares, hereditário, todo mal em qualquer área da vida dessa pessoa, caia por terra agora. Em nome de Jesus. Seja livre, seja abençoado com a paz, seja abençoado com os recursos financeiros, seja abençoado com a restauração familiar. Pai, no nome de Jesus, que este homem que foi embora volte para sua casa, quebre o espírito da feitiçaria, do encantamento, quebre a obra da macumba, da feitiçaria. Em nome de Jesus, seja abençoado em nome de Jesus, seja abençoado, seja abençoado. Deus está te levantando, meu irmão. Deus está te levantando, minha irmã. Aleluia. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Continuando nosso treinamento, nós vamos falar da operação da oração em línguas e como as línguas nos ajudam na nossa intercessão com entendimento. Paulo diz, eu vou orar com entendimento, eu vou orar em línguas. Mas Paulo disse também lá em Coríntios, eu dou graças a Deus que eu oro mais em línguas do que todos vós. Para essa oração pluralista, ele vai estar recebendo esse poder que está aqui nessa live, você está conectado, o poder vai tocar nele. Então, Paulo disse que ele orava muito em línguas, mas também orava com entendimento. Então, nós entendemos que algo poderoso, quando eu oro muito em línguas, e ela vai nos ajudar a oração com entendimento, que nós vamos chegar nesse ponto. Mas para você entender, nesse treinamento especial que nós estamos fazendo aqui no nosso canal aberto, às vezes nós fazemos treinamento, estou preparando um treinamento fechado para ir para o mais profundo, mas esse treinamento especial, como a oração em língua nos ajuda. E tem algo que eu quero ensinar para os irmãos, que existe 4 operações da oração em línguas. 4 operações da oração em língua, ou 4 manifestações da oração em língua. Então, primeiro, línguas para edificação, que é uma língua que não tem intérprete. Essa língua é para edificação. É o que nós incentivamos os irmãos em cada live, ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas, é para trazer edificação. E isso vai ajudar na sua oração com entendimento. Porque eu preciso crer, Maria Alquina, portas abertas, que a porta se abre para a sua vida agora. Eu preciso crer quando eu oro. Tiago fala, não adianta pedir sem fé. Então a oração em línguas me ajuda na minha fé, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito. Então, a primeira manifestação das línguas é a edificação pessoal. É uma língua sem interpretação. É uma língua para mim estar edificando, para mim estar se fortalecendo, para mim ter todos aqueles benefícios que eu já tenho falado em todas as lives. Praticamente o que nós ensinamos aqui, incentivando os irmãos, é a língua da edificação. Ore em línguas, ore o máximo que puder. Quanto mais você orar em línguas, mais resultado você vai ter. Entenda só, a oração do justo, ela é poderosa. A oração em línguas é uma oração, é um pedido. É um pedido, é o Espírito intercede por nós, que nós vamos chegar lá com gemido inexprimível.
Ele ora a vontade de Deus para nós. Então, nós estamos pedindo algo quando nós estamos orando em línguas. Ou nós estamos adorando, dando graças, e também nós estamos pedindo. Então, a oração do justo com entendimento tem resposta, a oração em línguas tem resposta. O profeta Renato, ele falou assim, é a oração que nós temos certeza que vai ser respondida. Porque não sai do ego, não sai da dúvida, não sai do medo. É uma oração que vai ser respondida. Segunda manifestação das línguas. Línguas para edificação da igreja. Qual é essa língua para edificação da igreja? É línguas com interpretação. Quando alguém ora em língua e tem alguém lá na igreja que interpreta, ou a própria pessoa interpreta, essas línguas é para edificação da igreja. Então a primeira manifestação é línguas para edificação, não tem intérprete. Para a edificação da igreja, tem um intérprete. Terceiro, línguas como sinais para o incrédulo. Essa língua para os sinais como incrédulo é línguas que a pessoa fala no idioma daquele que é incrédulo. Vamos dizer, a pessoa, de repente eu não sei nada de inglês, eu mal falo português, os irmãos percebem aí na minha live. E aí, de repente, eu falo inglês fluentemente, orando em línguas. Isso é uma língua para sinais do incrédulo. Acontece. E aí o pessoal vai falar, foi o que aconteceu em Atos? Não, não foi o que aconteceu em Atos. E tem um corte do Podercast número 26 que o pastor Danilo falou, se as línguas eram idiomas. Eu acho que depois eu vou pôr na aba comunidade, quem quiser aprender sobre isso. O que aconteceu em Atos não foi eles falando em línguas e idioma. Porque lá tinha 3.000 pessoas e ele era 120 pessoas. Eles oraram em línguas e cada um daquele povo, que tinha vários povos, entenderam a sua própria língua. Isso já aconteceu com meu primo. Está passando um carro de som ali. Isso já aconteceu com meu primo. Nós estávamos numa casa, ele estava afastado da igreja, e até o meu pastor foi orar por ele. Na época ele não era meu pastor. Ele foi orar por ele e começou a orar em línguas, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. Todo mundo da casa ouviu a oração em línguas, mas não entendeu nada. Mas o meu primo ouviu tudo como se fosse o português. Olha que coisa tremenda. Todo mundo estava na sala, todo mundo ouviu a pessoa orando em línguas, chorava, cantava, baixava. E meu primo estava entendendo tudo em português. Foi isso que aconteceu em Atos. Todos estavam orando em língua e cada nação, cada pessoa entendeu o que ele estava orando. Mas só que existe a língua como sinal para o incrédulo, que a pessoa fala na linguagem daquela pessoa e se torna um sinal para ele. Às vezes naquela linguagem ele fala assim, mas você entende essa língua? Eu já vi pessoas falando isso. Você entende? Não, não entendo. Eu nem sei falar isso. Liberação da filha Jeane. Aleluia. E aí, último ponto. Línguas com gemido inexprimível, que é a língua intercessória. Então, 4 manifestações, e nós vamos parar nesse ponto aqui, o último. Primeiro, línguas para edificação, sem intérprete. Edificação pessoal, você ora em línguas. Falando nisso, eu vou trazer o pastor, eu já estou combinando com o pastor que ensina sobre a interpretação de línguas, para nós fazer uma live. Ele disse que nessa semana que vem, eu não sei se é na semana ou é na outra, mas nós vamos estar fazendo essa live com ele ensina sobre a interpretação de línguas. Línguas para a edificação da igreja, com intérprete. Língua como sinal para os incrédulos. É uma linguagem que a pessoa entende. Línguas com gemido inexprimível. Línguas de intercessão. Aleluia. Então acontece algo incrível. A língua vem para você como intercessão. Quando você está num período orando muito em línguas, vai ser mais fácil você ser usado isso. Com certeza Pedro pregou em línguas. Pode ter acontecido isso, Cristiano. Ele falou em línguas e todo mundo entendeu. É o mistério de Deus. E é interessante, irmãos, que não sei se já aconteceu isso com você, de repente viu uma urgência, você sente que vê umas línguas e você sente uma necessidade de orar, e de repente você ora meia hora em línguas, orando em língua, e aí o que aconteceu? Aquilo lá era uma intercessão. Não sei se já aconteceu isso, mas se você está na prática da oração em línguas, algum dia vai acontecer isso, de repente você sentir uma necessidade urgente de orar em línguas,
E você às vezes nem sabe porque, às vezes você ora meia hora, às vezes pode ser 1 hora, às vezes pode ser 10 minutos e você está intercedendo por alguém sem saber. Quanto mais você orar em línguas, vai mais fácil fluir a oração do entendimento. Porque acontece o seguinte, muitas vezes nós somos egoístas na nossa vida de oração. A oração com entendimento, Deus me abençoe nisso, abençoe aquilo, isso só fica em nós, só ficamos na nossa família. Mas quanto mais eu orar em línguas, a minha oração com entendimento, já te intercedi por alguém orando em línguas. Eu vou falar da oração intercessão em línguas de duas maneiras aqui, algo tremendo. Eu vou dar um exemplo. Eu estava lá estava em Lajedo, fazendo a obra lá em Lajedo, e eu estava na estrada, nós tínhamos montado um ponto de pregação perto de uma estrada, e eu ficava orando na estrada, e até chegar na cidade, eu acho que eram uns 20 minutos, e eu fui orando em línguas, orando com entendimento, na verdade com entendimento, e de repente aquela oração de entendimento começou a fluir, eu pedindo por isso, eu mesmo fiquei admirado com aquela oração, porque eu vi que estava fluindo, não era o Espírito fluindo em mim, fluindo a oração, não estava orando em língua, estava orando com entendimento, mas estava fluindo a oração. Então a oração em língua vai ajudar você a fluir com entendimento. Às vezes você vai interceder por algo e você começa a interceder. Eu tinha uma irmã que estava falando aqui, ela colocou no comentário que orava em língua e de repente vinha palavras para orar com entendimento. Às vezes é uma direção que o Espírito Santo está dando para ela falar palavras, às vezes de ordem, palavra de decretos, que nem eu falei ontem, ou foi antes de ontem, a oração da fé, que a oração da fé é uma oração de decreto, de oração, assim, Então, quando você está orando em línguas, vai ajudar na sua oração com entendimento, porque vai fluir o rio, não tem barreira, porque realmente a oração com entendimento, nós somos falhos às vezes, a Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo pode fluir na nossa boca, orando por situações, por pessoas, por coisas. Quem está entendendo, diga sim, para mim ver se os irmãos estão entendendo, ou se eu não estou explicando e a pessoa não está entendendo. Quem está entendendo, digite sim. E quem chegou depois, dê o like aí. Nunca esqueça do like, o like ajuda o nosso canal. Quem está entendendo, digite sim. A oração em línguas nos ajuda a edificar nossa fé. Ajuda o rio fluir, ajuda nós estar sensível para o Espírito de Deus. Sim, sim. Oh, chorarava canto. Sim. Elias, sim, glória a Deus. Glória a Deus. Podemos intencionalmente, eu fiz uma live, essa aí faz tempo, essa aí faz acho que uns 2 meses atrás, 2 meses ou 3 meses, eu nem sei qual, nenhum título dessa live, mas tá aí, que nós podemos interceder em línguas por alguém intencionalmente. Então tem duas maneiras, eu pegar alguém, Senhor, eu vou orar por fulano, eu não sei nem como orar, Espírito Santo, use a minha boca. Eu vou orar pelo meu casamento, Senhor, eu estou nessa crise do casamento, eu não sei nem como orar nesse casamento, use a minha boca. E eu começo a chorar, cantar, chorar. Intencionalmente eu falo, ore pelo meu casamento. Eu não sei o que eu estou pedindo, mas eu estou intencionando. Diz que o Espírito está sujeito ao profeta. Peço oração pela minha irmã Esté, que está acompanhando agora. Quebrou o celular dela. Eu não entendi, escreve de novo, ela escreve só um oi que ela abre de novo a janela aqui. Então, intencionalmente, eu vou dar um exemplo. Eu dei um exemplo nessa live que eu fiz há 2 meses atrás. Eu tenho um pastor que ele gosta muito de pets, de cachorro, de todos os animais. Ele tinha 3 cachorros e tinha um cachorro bem doente dele. E ele levou lá no veterinário e falou, isso, ele vai morrer, tá? Parece que estava com a língua já solta. E aí o que ele fez? Ele foi para casa e começou a orar em língua intencionalmente pelo pet dele, pelo cachorrinho dele que ele gostava muito. Ele orou por 2 horas intencionalmente pelo cachorrinho dele. E aí quando ele voltou no outro dia, sabe o que aconteceu? Estava curado. Até a médica falou assim, eu não sei o que aconteceu. Ele foi curado. Aconteceu alguma coisa aí sobrenatural.
ele usou a oração em línguas com intenção. Então dá para fazer isso, mas só que tem um momento que não é você. Você intencionalmente fala: Deus, eu não sei como orar por essa causa, mas vou orar em línguas. Use a minha boca para orar por essa causa. Intencionalmente você pensa, você fica focado nessa causa. Mas tem um momento que é o Espírito de Deus toma você e você sente aquela urgência. Se um dia você sentir aquela urgência de orar em línguas, urgência, seja de madrugada, à tarde, de manhã, vai orar, porque é uma intercessão do Espírito por alguma situação que vai acontecer perto de você, ou com um familiar seu, ou com um conhecido seu, ou até talvez esteja longe de você. Se você sentir aquela urgência de orar em línguas, vai correndo e ore em línguas, porque o Espírito Santo vai usar a sua intercessão, as suas línguas. Que a intercessão é a quarta manifestação do Espírito. Então entenda só, você guerreiro, guerreira, ore com entendimento e ore em línguas. Ore muito em línguas e quando fluir no entendimento vai fluir uma oração com Deus. Como eu vou saber orar com entendimento? Sempre alinhado com a palavra. Se você orar alinhado com a palavra, você sabe que a vontade de Deus está revelado na palavra. E aí se você orar em cima da palavra, vai acontecer. Às vezes, essa intercessão do Espírito vem tão forte na pessoa que ela sente dores aqui como se fosse na boca do estômago, não é no útero, mais para cima assim. Vem uma intercessão tão forte que ele sente dores. Paulo diz: eu sinto dores de parto. Ele sente dores, às vezes dores, não é algo que machuca, mas ele sente uma dor de intercessão que vem sobre ele. Paulo diz: eu sinto de novo a dores de parto. Ele já tinha sentido a primeira vez quando estava gerando eles em oração e depois estava sentindo. Consegui chegar, mas acompanhe depois ela inteira, que é um treinamento muito forte. E aí ele estava sentindo de novo as dores de parto, porque aquele povo estava se afastando da verdade, da palavra de Deus. Então é algo muito forte isso. Você não pode desistir. Você tem um chamado. Você pode mudar a sua história através da sua oração, seja com entendimento ou em línguas. E a língua vai fluir no seu entendimento. A língua vai fluir na sua mente e na sua boca. O rio de Deus vai fluir através de você. Então não pare, não desiste. Não acredite no diabo, que as coisas é impossível de mudar. Não acredite que as coisas não têm jeito. Acredite no seu Deus, que é maior do que tudo. Acredite nesse Deus poderoso, que tudo pode, que criou os céus e a terra, e Ele está do teu lado. É maior o que está em nós do que o que está no mundo. Ele quer te dar vitória. Ele quer te dar vitória. Ele quer te dar vitória na sua vida, na sua casa, na sua família. Oh, alava, xalava, canta, alava, xalava, canta lá. Não só vitória para você, através da sua vida, outras pessoas vão ter vitória. Através da sua vida, outras pessoas vão ser libertas. Através da sua vida, outras pessoas vão ser salvas. Oh, alava, xalalala. Deus quer tirar a limitação da sua vida. Deus quer tirar as maldições da sua vida. Deus quer tirar tudo que prende a sua vida e te levar para um outro nível, para outro patamar, no patamar do impossível, daqueles milagres extraordinários acontecer na sua vida, na sua casa. Oh! Quem crê, digite amém. Eu digite, eu recebo, em nome de Jesus. Oh, alabaxalalala, canta. Sentindo um calor imenso aqui. Oh, xararaba, canta. Eu quero... Amém. Quem chegou depois, curta. Quando eu oro, às vezes eu sinto muita dor de compaixão. É isso, Cristiane. Já vem esse peso, essa compaixão. Eu quero pedir que venha isso sobre nós, essa intercessão do Espírito nessa oração. Então nós vamos orar agora em línguas. Nós oramos com entendimento, repreendendo mal, por cura, no meio aí da live, ou no meio, quase agora há pouco. Mas agora nós vamos orar em línguas e pedir que o Espírito Santo use a nossa boca para a intercessão. Quem não tem em línguas, creia que vai falar em línguas. Pode falar, Espírito Santo, adore a Ele que você vai falar em línguas agora. E quem tem em línguas, deixa fluir.
Acre conectado, Shalom, glória, que obviamente chega em Acre. Deixa fluir, você adore a Ele nesse período, Líria, e deixa fluir. Lembra que a barreira está aqui, deixa fluir, não tenha medo. O que vir na sua mente para falar, fala, e seja uma sílaba só, libere a sílaba. No meu canal essa semana está entrando vários vídeos sobre pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo. E amanhã vai entrar do pastor Danilo Campos, que ele recebeu o batismo com o Espírito Santo pela fé. O testemunho dele é muito bonito, que ele falou, ele creu e recebeu. Não sentiu nada, ele creu e recebeu. Vai entrar, acho que amanhã de 11 horas. Então, feche seus olhos, quem puder fechar. Vamos orar em línguas. Quem não tem línguas, adore com as suas palavras. Até vir as palavras em línguas na mente, ou fluir no seu interior, você vai deixar fluir. Você vai orar em voz alta. Eu vou pedir primeiro para o Espírito Santo vir com essa unção de intercessão e Deus usar a sua boca nessa intercessão. Orando desde o início. Oh, glória. A irmã já está desde o início. Já tem 1h35. Então, só vou pedir isso e depois nós vamos começar a orar em língua. E nós não vamos ter pressa de acabar. Você continue orando, não tem pressa, que eu creio que nessa intercessão o Espírito Santo vai usar a nossa intercessão agora para mudar algo na minha vida e na sua vida. Eu creio que não é em vão essa live. Não é em vão você estar nessa live. Seja você que está ao vivo aqui agora, ou alguém que for assistir depois, não é em vão. Deus sabe tudo. Não é em vão você ter encontrado esse canal. Deus tem um propósito. Então, só vou pedir isso e nós vamos começar a orar em língua. Espírito Santo, traga essa unção de intercessão sobre cada um agora. Traga essa unção de intercessão sobre mim e sobre o teu povo. E use a nossa boca para interceder, seja por nós, por um familiar, pela igreja, ou pelo Brasil, ou pelas nações. Use a nossa boca, Espírito Santo. Vamos orar em línguas agora. Choralava, canta, lava, chor. Choralava, canta, lava, choralava, canta, lava, chá. Deixa fluir. Ore em voz alta, ore em voz alta. Se você está num lugar que pode orar em voz alta, lava, choralava, canta, lava, chor. Ele está usando a sua língua, ele está usando a sua boca. Há uma intercessão profunda vindo sobre você agora. Se der vontade de chorar, chore, 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 chore. Se der vontade de gritar, grite. Alava, canta, alava, show. Alava, canta, alava, show. Alava, canta, alava, xalala, canta, alava, xá. Alava, xalala, canta, alava, xá. O Rei da Glória, alava, canta, alava, xalalava, venha reinar nessa cidade, alava, canta, alava, xalalava, canta, alava, xá, venha reinar nesse país, meu Pai, alava, canta, alava, xalalava, venha reinar na vida do teu povo, alava, chorava, canta, alava, show. Alaba, canta, alaba, xá, alaba, canta, alaba, xá. Toda armadilha caia por terra agora. Alaba, canta, alaba, xá, alaba, canta, alaba, xá, alaba, canta, alaba, xá. As enfermidades caia por terra agora. Xalaba, canta, alaba, xô. Alaba, canta, alaba, xalalaba, canta, alaba, xalalaba, canta, alaba, xô. Alalaba, canta, alaba, xalalaba, canta, alaba, xá. Alaba, xalalaba, xá. Alaba, xá. Rios de águas vivas fluindo de você agora. Rios de águas vivas fluindo do seu interior. Deixa fluir. Vai falando em línguas. Que receba línguas novas. Que receba cânticos de fogo agora. Receba cânticos espirituais. Que uma bola de fogo caia sobre você agora. Que uma bola de fogo caia sobre você agora. Que uma bola de fogo caia sobre você agora. Oh, alaba, alaba,
chola, lava, canta, lava, chola, lava, canta, lava, chola, lava, canta, lava, chola, lava, canta, lava. Alaba, chola, lava, canta, lava, la lava, la 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 lava, la lava, lava, chola, lava, canta, lava, chola, lava, chola. Alaba, lava, lava, alaba, canta, lava, canta, lava, chola, lava, canta, lava, chola. Alaba, canta, lava, la lava, canta, lava, chola. Alaba, canta, lava, canta, lava, canta, lava, chola, lava, chola. Alalabaxá, solta a finança do teu povo agora. Solta a finança do povo de Deus agora. Sai, Satanás. Alabaxá, alabacanta, alabaxô. Alabacanta, alabaxá, alabacanta, lá. Tumor, sai. Câncer, sai. Sai, 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 sai do sangue, sai dos ossos, sai dos músculos, saia, saia, saia. Alaba, alaba, xalaba, canta, alaba, xá. Xalaba, canta, alaba, xô. Alaba, canta, alaba, xô, alaba, canta, alaba, xô. Alaba, canta, alaba, xô, alaba, canta, alaba, xá. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Levanta suas mãos, se você que puder, e adore ao Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Libera sinais nessas mãos, pó de ouro, azeite, eletricidade, fogo. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Somos dependentes do Senhor. Somos dependentes do Senhor. Aleluia. Quem sentiu algo na oração, se veio um gemido, se veio uma compaixão, se veio uma dor, se veio um fogo, uma eletricidade, olhe para suas mãos. Está aparecendo muitas pó de ouro, azeite na mão das pessoas. Olhe para suas mãos, pó de ouro às vezes aparece dourado ou em prata, pó de prata. Azeite nas mãos, olhe para suas mãos. E quem sentiu algo nessa oração, escreve aí se sentiu algo na hora da oração. Oh, choraraba, cantaraba, choraraba, 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 choraraba. Eu estou sentindo calor. Está queimando meu rosto. Choraraba, cantaraba, choraraba, choraraba, cantaraba. Sentiu algo na hora da oração, escreve. Olhe para suas mãos, pó de ouro. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por cada live, por cada pessoa que está assistindo a live. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Pó de ouro na mão, choque e fogo nas mãos. Oh, glória, Lucila. Lucila, Deus está ouvindo a sua oração, sua intercessão. Ana Batista, amém, amém, glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Receba aí o poder do Espírito Santo. Que uma onda de poder, de choque, de eletricidade passe pelo seu corpo agora. Eu estou vendo pó de ouro nas minhas mãos. E óleo, Robes, eu creio. Fogo pelo meu corpo. Oh, glória! Nós queremos mais, Senhor, mais do teu poder, mais fogo, mais eletricidade, mais pó, mais azeite nas mãos, Senhor. Oh, alabaixou, alabacanta, alabaixou. Quem recebeu, escreve, sentiu algo, ou pó de ouro, azeite. Você está vendo que o pessoal está recebendo pó de ouro, azeite. Tem pessoas que assistem a live depois e recebem também. Oh, xararaba, cantaraba, xararaba.
Lucila, eu senti o Espírito Santo me dando uma palavra que teve uns dias atrás que você foi tomado na intercessão do Espírito, orando por Espírito. Essa resposta vai se manifestar nesses dias e você vai entender que foi essa intercessão que você fez uns dias atrás. Choraraba, 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 canta. Aleluia, obrigado, Senhor. Esse foi um treinamento que nós fizemos, especial sobre a oração. Deus quer usar a sua boca. O milagre está na sua boca. Aleluia. Lucila, pois aleluia. O milagre está na sua boca. Flua em línguas, ore em línguas o máximo que puder. Que vai vir a intercessão do Espírito. Muitas vezes você vai ser tomado para orar em línguas. Ou às vezes você vai orar com entendimento, mas sendo guiado pelo Espírito. Mesmo quando você não tiver essa unção de você não está sentindo fluir, existem orações específicas que você sabe que é a vontade de Deus. Um dia eu vou fazer algumas orações, uma live falando dessas orações, que você orando isso não vai estar errado, com entendimento. Existem orações, decretos, baseados na palavra de Deus. Tudo que está na palavra é a verdade. E se você orar em linha com a palavra, sempre vai estar certo. Quando eles oram fora da palavra, com entendimento, às vezes podemos orar errado. Não que seja errado, às vezes pode acontecer, porque a nossa visão é limitada. Eu sigo ele, Danilo. Glória a Deus, Danilo é uma benção. Nós estamos combinando, é que ele viajou agora, fazer uma live para o canal aqui, junto. E aí quando ele voltar, ele falou quando voltasse, nós ia combinar a data. Irmão, só vou falar algo rapidinho, mas é algo que eu preciso falar. Doris Pereira, Shalom, amados. Quem chegou depois, no final, duas coisas eu peço. Se inscreva, dê um like, se não é inscrito no canal, se inscreva. E se não assistiu a live inteira, assiste inteira, que foi uma live de treinamento. Eu li vários textos da Bíblia para falar algo. Também sigo o Danilo. O Danilo é uma benção. Se for o Danilo Pastor, Danilo Campos é uma benção. Danilo Campos é uma benção. Nós vamos fazer uma live. Tem um podcast. Quem não assistiu o podcast 22... vai lá na playlist, podcast completo, podcast 22. Tem muitas pessoas recebendo batismo com o Espírito Santo no podcast 22, através que eu fiz com o pastor Danilo. É só ir lá na playlist, podcast completo, e vai lá, podcast número 22. Foi muito forte esse podcast. 3 pessoas ou 4 já falaram, eu recebi o batismo com o Espírito Santo assistindo esse podcast. Irmãos, eu só vou falar isso. E o corte que vai entrar amanhã no canal é desse podcast 22. Eu fiz o corte só do batismo do Espírito Santo do Danilo, vai entrar amanhã no canal. Vou falar algo rapidinho, é que nós estamos sempre oferecendo o melhor que nós podemos com o Podercast, que é um podcast do canal. Nós já realizamos 30 podcasts, trazendo homens e mulheres de Deus, e também fazendo live quase todos os dias, sozinho, e também com pastores, para abençoar os irmãos, abençoar o povo de Deus. Nosso canal ainda é pequeno, está crescendo, graças a Deus cada dia mais está crescendo mais, mas só que nós queremos fazer mais, e para fazer mais nós precisamos de recursos. Então o que nós fizemos? Acho que tem 2 meses que eu comecei a falar de patrocinadores, eu acho que tem 2 meses apenas que eu falei de patrocinadores, aquele que quisesse abençoar o canal. Só que eu não expliquei quando eu comecei a falar. Existe aquele que vai fazer uma oferta voluntária um dia, e o patrocinador é aquele que vai fazer uma oferta mensal. X, às vezes ele vai falar o valor específico, ou não. Se ele fala, não, pastor, eu vou fazer uma oferta mensal, mas não vai ter valor. Às vezes eu posso dar mais, às vezes eu posso dar menos. Amém. Então, tem irmãos que já ofertaram em nós aqui, já nos abençoaram. O último podcast que nós realizamos foi realizado com uma parte dessa oferta. Hoje, na semana que vem, quinta-feira, eu vou fazer um podcast, eu vou fazer uma live com o apóstolo Tiago. Só não vou fazer o podcast nesse mês com ele, porque o recurso não veio, e ele também, a igreja dele teve um problema na luz, e aí nós vamos marcar para o mês que vem. Mas aí eu falei, então vamos fazer uma live pelo YouTube, aí ele aceitou fazer uma live pelo YouTube. Então vai ser assim, aquele que quer fazer uma oferta, aqui o meu Pix é o meu celular, meu WhatsApp, ou aquele que quer ser um patrocinador, pastor, por mês eu vou ofertar um valor. Se quiser falar um valor específico ou não. Mas eu também, só falando isso, vai ser rápido.
Fica aí na live que eu quero só declarar a última coisa. Eu também criei 10 e-books sobre cura e libertação. Porque vendendo esse e-book também é uma forma de abençoar o meu canal. Com certeza, se você assistir alguns vídeos, alguns cortes das lives, do podcast, você já vê um anúncio no final sobre os 10 e-books. Esses 10 e-books é uma criação minha. Desses 10 e-books tem 2 livros que é meu. E-book é livro para ler no celular, no tablet, computador. A pessoa compra pela Hotmart e aí chega no e-mail da pessoa o acesso para a pessoa ler pelos tablets, pelo celular, pelo computador. Então, na hora que você adquirir o e-book, está nos abençoando. Menos do que uma pizza, R$ 29,90. Está aqui o primeiro link na descrição. É uma forma de ajudar. Fala assim, eu vou ajudar o canal comprando os e-books. Comprando os e-books também está me ajudando. E aí também ajudando você, porque você pega 10 e-books falando sobre cura e libertação para abençoar a sua vida. Irmãos, o segredo é isso, nós estamos conectados. Eu fiz aquele grupo da oração em línguas guiado pelo Espírito Santo. Eu já vi esse negócio grupo faz tempo e até pensava, não vou fazer grupo, mas eu senti impulsionado para ter um grupo, para nós estar juntos em oração. Nós vamos ter propósito de jejum, nós vamos ter propósitos muito fortes aqui no canal para haver um rompimento. Eu falei que 20 dias atrás que nós ia orar intensamente, e nós estamos nesse propósito de orar intensamente por um rompimento. E vai acontecer um rompimento. E eu quero declarar isso para a sua vida. Pai, no nome de Jesus, haja um rompimento financeiro, haja um rompimento na vida espiritual, haja um rompimento em todas as áreas do teu povo. Que nesse treinamento, meu Pai, possa alcançar milhares de pessoas, para o Senhor levantar homens e mulheres que se coloquem na brecha, homens e mulheres que possam fazer a diferença nessa terra. E todos que já têm acompanhado o canal, meu Pai, o Senhor possa abençoar. E possa chegar nessa live ou nos outros vídeos, ou em qualquer parte do canal, e testemunhar as vitórias, as bênçãos, como muitos já estão chegando. Muitos já estão falando das bênçãos que está acontecendo. Muitos já estão falando da vitória. E eu declaro que todos que fizeram esse treinamento, do começo ao fim, estão abençoados e vão testemunhar a vitória, em nome de Jesus. Para terminar, eu quero falar uma frase para você. A sua luta hoje, o seu problema hoje, vai virar um testemunho de vitória. Anota isso. A sua luta, o seu deserto, o seu problema que você está passando hoje, vai virar notícia, vai virar um testemunho de vitória. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima live, se Deus quiser, em nome de Jesus.